Bem-vindo ao segundo episódio da primeira temporada de podcasts Fibra Ótica, a iluminação além da imaginação. O podcast da FASA para quem ilumina com criatividade. Olá, eu sou a Tatiana Neves, podcaster da FASA, e hoje estaremos falando sobre iluminação aquática. Mais uma pergunta que veio através do nosso quadro Pergunte ao Especialista. E justamente por isso, trouxemos novamente para falar com a gente o Wilson Salute, especialista em iluminação com fibras óticas há 30 anos. Olá, Wilson. Olá, Tatiana, um prazer enorme estar aqui contigo de novo e também com todos os ouvintes aí do podcast da FASA Fibra Ótica, respondendo as dúvidas aí do nosso público, dos especificadores, dos clientes finais. É sempre um prazer enorme. E já que você mencionou aí do quadro Pergunte ao Especialista, é sempre bom lembrar, né? Quem quiser participar também, enviando sua dúvida, sua pergunta, seu questionamento sobre a fibra ótica, pode fazê-lo através do nosso site www.fibraotica.com.br. Lá no menu principal você já vai encontrar um link com o título Pergunte ao Especialista, e é onde você pode mandar essa pergunta, a exemplo dessas pessoas que estão aí nos escrevendo recentemente. Ótimo, Wilson, é isso mesmo. E a pergunta de hoje é da Ariane Pimenta. Ela é arquiteta e ela diz: estou fazendo um projeto de piscina e precisaria de orientação de como indicar a fibra ótica e de como especificar o projeto. Muito legal a pergunta da Ariane, porque inclusive ela aborda um dos usos que eu considero talvez um dos mais apropriados, um dos mais adequados para a tecnologia da fibra ótica, que é a iluminação aquática. Então, antes de responder a pergunta da Ariane, eu vou explicar por que eu considero tão, digamos assim, adequado o uso da fibra ótica para a iluminação subaquática ou aquática de uma maneira geral, né? Porque ela proporciona diversos benefícios. O primeiro deles é a total ausência de condução de energia elétrica para a água. Então, são sistemas totalmente seguros, né, e eliminando qualquer risco de choques elétricos. Mas também a gente elimina da parte interna da água, Tatiana, toda aquela parte de manutenção, aquela parte chata que normalmente a gente está habituado com as luminárias convencionais a usar a tecnologia da fibra ótica. Todo o processo de manutenção se dá completamente distante do tanque estrutural, seja da piscina, espelho d'água, ou qual for o uso subaquático a que vamos submeter a iluminação. Bom, o mais importante então para a Ariane é primeiro definir qual é o objetivo de iluminação que ela tem nessa piscina. O que eu quero dizer com isso é que, além de saber o que nós precisamos colocar em termos de especificação para a fibra ótica, nós precisamos entender que tipo de resultado a gente quer ter, porque com a fibra ótica é possível obter resultados diferentes. Eu vou citar aqui 3 dos principais efeitos que a gente consegue numa piscina, que foi a pergunta da Ariane, com a iluminação em fibra ótica. O primeiro deles, e mais convencional, é o sistema de iluminação subaquática, através de spots mesmo, que nada mais são do que terminais de fibras óticas, que são colocados na parede da piscina, que são alimentados por diversos cabos de fibras óticas, até se concentrar em uma fonte de iluminação que normalmente fica na casa de máquinas, né? Então, o efeito lumínico disso é basicamente a iluminação da água, né? Substituindo os spots convencionais. A segunda possibilidade de efeito que a gente tem é o que a gente chama de iluminação perimetral, onde a gente usa uma fibra ótica que perde luz pela lateral e ela faz um delineamento do contorno arquitetônico da piscina, do espelho d'água, ou seja lá qual for o uso subaquático que nós vamos fazer, né? É muito interessante porque esse efeito sidelight, ele não ilumina a água, ao contrário do efeito anterior que eu descrevi. Ele vai somente destacar o contorno arquitetônico, deixando a água sem iluminação. Lembrando que os dois sistemas podem ser combinados, né? Se você quiser o destaque do contorno arquitetônico, além da iluminação da água, você pode implantar os dois sistemas, né? E o sidelight, né, que é a fibra usada, é o nome da fibra que a gente usa para esse tipo de contorno arquitetônico, também pode ser aplicado embaixo d'água, fazendo, por exemplo, demarcação de desníveis, um rodapé no fundo da piscina, uma linha no fundo da raia, por exemplo, ali para demarcar uma raia numa eventual piscina de natação.
Então tem diversos usos que estão limitados exclusivamente à sua criatividade. Por fim, eu não posso deixar de falar dos efeitos estrelados subaquáticos, né? Que são extremamente interessantes e lúdicos, né? Que é basicamente pegar o efeito estrelado, que a gente está acostumado a ver em quartos de criança, em home theaters, e trazer para o fundo da piscina, e isso dá um resultado assim muito legal. Tati, eu acho que seria legal, inclusive, antes ainda de responder a pergunta da Ariane, a gente referenciar que todos esses exemplos, né, estão no nosso site, não é isso? Você leu a minha mente, Wilson. Eu ia falar realmente que nós temos no YouTube, nós temos no nosso site e também no Instagram um canal chamado Fibra em Foco. E lá você fala individualmente, né? Tem 3 episódios e você fala detalhadamente sobre cada aplicação. Eu ia falar disso e você me lembrou. Estamos em sintonia. Totalmente sintonizados aqui. Ótimo, Tati. Então é isso. Eu até dou um destaque bem lembrado aí da sua parte. O canal Fibra em Foco no canal do YouTube, que é youtube.com/FazaFibraOtica. Ótica. Lá você vai encontrar essas 3, são praticamente pequenas videoaulas, né? Que falam exatamente sobre esses 3 sistemas, o pontual, o perimetral e o estrelado subaquático. Bom, mas agora eu acho que eu tenho que responder a pergunta da Ariane, né, Tatiana? Sim, por favor. Bom, então vamos lá. Ariane, o principal aspecto da sua pergunta é que realmente, para um especificador, é muito difícil determinar quais são os equipamentos exatos que nós vamos precisar para atingir o resultado que a gente deseja. Então, por exemplo, a gente tem diversas variáveis, como o modelo da fonte de iluminação, modelo e potência, o diâmetro do cabo de fibra ótica, que vai nos permitir alcançar o resultado adequado, a profundidade e o distanciamento entre spots, no caso de uma iluminação pontual subaquática, por exemplo. Então, são inúmeras variáveis que tornam realmente difícil a autoespecificação. E é justamente por isso que a FASA dispõe de um setor dentro da empresa chamado Suporte ao Projeto, que faz tudo isso para você. Então, basicamente, o que você precisa saber é qual é o resultado que eu quero obter de iluminação e, através desse resultado, juntamente com o envio das plantas, né, preferencialmente os arquivos em AutoCAD, tudo que você tiver, plantas, cortes, localização da casa de máquinas, enviar tudo isso para a nossa equipe de suporte, e a nossa equipe de suporte muito rapidamente vai te dar uma devolutiva, te explicando, então, quais são os equipamentos necessários para atingir aquele resultado que você precisa. Inclusive, complementando com algumas questões de logística, que revendedor temos mais próximo a essa região, quem são os instaladores, qual será o custo de implantação do material, né, e da tecnologia como um todo, e todos os detalhes, por exemplo, os detalhes de infraestrutura para deixar preparado na piscina, enfim, tudo o que você precisa para ir dormir tranquila e saber que o seu projeto está bem cuidado, e os resultados atingidos vão ser aqueles que você espera e deseja obter para o seu cliente, né? Eu acho, Tati, se você puder até referenciar aí, como é que o pessoal faz para entrar em contato com a nossa equipe de suporte? Para entrar em contato com a nossa equipe, temos o WhatsApp 13 34 58 28 78 ou através do fasa@fibraotica.com.br. Não tem erro. Perfeito, Tatiana. Eu acho que dessa forma a gente responde aí a pergunta da Ariane, né? Contem sempre com a nossa equipe de suporte. Muito importante ressaltar, esse suporte ele é gratuito e muita gente não acredita nisso, viu, Tatiana? Mas eu preciso explicar que essa foi uma decisão filosófica até da empresa desde a sua fundação, porque nós queremos que os profissionais e os usuários finais tenham boas experiências com a fibra ótica. Então, ao prestar este suporte, nós garantimos que o resultado final seja adequado e, com isso, a gente promova uma melhor disseminação dessa cultura de iluminação. Perfeito, Wilson. Acho sim que a Ariane foi respondida. Mesmo assim, eu quero colocar para todos novamente os nossos canais de mídias sociais, que as pessoas possam conhecer mais sobre a fibra ótica, entrar no nosso site, verificar fotos de aplicações, ver cases de iluminações aquáticas que foram feitas com os nossos 3 tipos de aplicação e colocar a gente à disposição para quem tiver dúvida.
Muito obrigado, Tatiana. Obrigado a você que escutou o nosso podcast. Mande aí as suas sugestões também de temas que você gostaria que a gente abordasse, convidados que a gente poderia entrevistar aqui no nosso podcast. E vai ser sempre um prazer participar aqui com vocês. Um abração para todos e saudações iluminadas. Abraço a todos. Até logo.